tens palavras de vida eterna. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a escritura, você pode sentar. Em Apocalipse, no livro de Apocalipse, no capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, está escrito assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe o poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. E se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não a adorassem, a imagem da besta. E faz a que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe sejam posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 613.
566. Esse texto aqui, para quem é cristão ou para quem não é cristão, esse texto aqui, ele é bem conhecido, pelo menos alguns dos símbolos que aqui existem. Por exemplo, esse número, que ele tem um símbolo, ele tem um significado simbólico muito forte, 666, ele é conhecido da maioria das pessoas. Entretanto, o que ocorre aqui, a maior parte das pessoas, elas não compreendem o que está escrito aqui, porque exige de nós um pouco de reflexão na simbologia do que a Escritura quer nos falar também em outros lugares da Escritura. Ou talvez desconsiderem o que está escrito aqui por uma simples questão de, não dá para acreditar nisso. Essa figura de linguagem é algo muito, muito diferente. Mas antes eu quero falar um pouquinho acerca do livro de Apocalipse em si. Numa breve introdução para que você entenda a diferença entre o livro de Apocalipse e os demais livros da Escritura. Toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. E ela, de fato, a Escritura foi o livro mais atacado na história da igreja. O Velho Testamento, para se ter uma ideia, ele vinha sendo atacado de modo sempre muito contundente. E o Velho Testamento, quando, no século XX, foram achados os escritos do Mar Morto, o Velho Testamento simplesmente ele passa-se a se conceber que o que nós temos de cópia do Velho Testamento hoje, o Velho Testamento são os primeiros 39 livros que compõem a Bíblia. E a cópia que nós temos hoje do Velho Testamento praticamente em nada se difere daqueles escritos que haviam sido guardados pelos essênios ainda antes de Cristo, porque os escritos do Mar Morto, depois que foram feitos alguns estudos de carbono 14, chegou-se à idade que eles foram escritos há mais ou menos 100 anos antes de Jesus nascer. Então hoje a dúvida sobre o Velho Testamento, ela acabou, porque quando você pega a cópia daqueles escritos e você compara com o que nós temos hoje, e sob o argumento de que por conta do poder, por causa da autoridade do Estado, a Bíblia ela foi mudada para atender o gosto dos poderosos, este argumento caiu por terra por força da própria arqueologia, e contra fatos não há argumentos. Alguém pode até dizer, eu não creio nisso como palavra de Deus, mas você não pode dizer que isso foi deturpado por imperador tal, por imperador fulano de tal ou outro qualquer. Isso você não pode sobrepor esse tipo de argumento no que diz ao Velho Testamento. Sobre o Novo Testamento, nós sabemos que foram encontradas mais de 5.000 cópias do Novo Testamento. Mais de 5.000 cópias foram encontradas ainda na sua língua original, no grego. Eu não estou falando do grego clássico, como foram encontrados os escritos do Mar Morto, que os escritos do Mar Morto, eles foram encontrados no grego clássico, conforme foi a transcrição da Septuaginta. Mas o Novo Testamento, na língua original, ele foi encontrado. E o detalhe é quando você compara cópia por cópia, eu até falava, a gente via isso hoje, né, meu amor? Quando você compara cópia por cópia, desses 5.000 livros que foram encontrados, dessas 5.000 cópias que foram encontradas, a diferença é de 0,5%. Quando você acha erros, são erros normalmente ortográficos, não são erros de mudança do significado.
E eu digo isso para vocês porque quando nós estamos diante de um livro onde se encontram este número de cópias, e esse número de cópias que trazem autenticidade, demonstrando que não houve alteração do texto para atender um capricho de um rei, de um imperador ou de qualquer outra pessoa, quando nós encontramos isso, quando nós vemos isso, nós vemos que este escrito ele é confiável, pelo menos do ponto de vista de originalidade. Por exemplo, os escritos de Heródoto, os escritos de Tácito, os outros escritos de Platão, você encontra com pouquíssimas cópias. Você não chega a 100 cópias em cada um desses livros. E toda a literatura clássica, diante de todos os intelectuais que você pode imaginar, esses livros de Platão, de Heródoto, esses livros eles são aceitos como sendo válidos. Agora, quando nós estamos de um livro que tem mais de 5.000 cópias, onde existe praticamente perfeição em tudo do que é escrito e não há aceitação, você vê que na verdade existe quase que uma contumácia, uma obstinação do mundo intelectual na aceitação da validade histórica destes livros. Mas uma vez que você entende que o argumento histórico, ele é impossível de ser vencido desses livros, que o argumento de legitimidade e originalidade, ele é impossível de ser vencido em relação a esses livros, você agora vai ter que lidar com a seguinte questão. Primeiro, isso significa que de fato, este livro, ele é digno, os fatos que aqui foram registrados, eles são dignos de confiança? E aí você começa a buscar se isso é ou não é digno de confiança. Porque quando você vê a descrição de um homem, que é aproximadamente há 2.000 anos atrás, ele pousa nesse mundo, ele vem a este mundo, nasce de uma virgem, e ele vai, por onde ele caminha, milagres extraordinários acontecem. Quando você vê essas histórias descritas em 4 evangelhos, da forma que nós lemos, você para e pensa, não, será que isso foi verdade mesmo? Agora eu quero te dizer, que este homem, ele foi morto e ele ressuscitou segundo os relatos deste livro. E o detalhe é o seguinte, quando Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus havia ressuscitado, e o fato da ressurreição de Cristo, aqui eu não estou falando que Jesus morreu para se reencarnar em outro ser, não, ele morreu uma única vez, conforme a Escritura nos diz, que ao homem é lícito morrer uma única vez, e logo depois vem o juízo, como está lá no livro dos Hebreus. Jesus morre uma única vez e aquele corpo que fora sepultado, que desceu às entranhas da terra, aquele corpo, ele foi transformado e agora ele é revestido da natureza celestial. Um corpo que agora subsiste e um corpo que agora ele existe para a eternidade. Quando você concebe uma história como essa, você tem que verificar se o padrão do que foi escrito aqui é verdade ou não. E eu sempre gosto de utilizar o argumento jurídico para a veracidade de um documento ou não. Para se ter uma ideia, aqui no Brasil, por exemplo, diante de 3 testemunhas de um processo, quando o juiz ele sentencia, se ele não viu o fato, mas esse fato ele foi testemunhado por 3 pessoas, por exemplo. 3 pessoas que viram quem matou, que viram a arma que matou, e que identificaram quem matou perfeitamente. O juiz não estava lá, mas ele pega esses testemunhos, ele reduz isso a termo, e ao final ele dá a sua sentença.
Depois de passar por um tribunal do júri, o júri convencido, a sentença ela é prolatada. E essa sentença, ela tem validade factual para qualquer um que a leia. Qualquer um que ler essa sentença, vendo os argumentos, vendo as provas, vendo as testemunhas, aquelas 3 testemunhas, é suficiente para aquela pessoa dizer: eu estou diante de um documento legítimo. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que o fato da ressurreição foi testemunhado por mais de 500 pessoas. Por mais de 500 pessoas. Pessoas das quais, naquele tempo, ainda estavam vivas. Eu gosto até de brincar. Paulo, se quisesse, era só chegar em Paulo que ele dava até o endereço. Vai lá, pergunta, fala diretamente. E não só isso, mas quando essas pessoas eram submetidas à tortura, à perseguição, eram submetidas ao ocaso, eram submetidas a qualquer tipo de violência, elas mantinham a sua convicção e o seu testemunho inabalável. Você podia arrancar unha por unha. Você podia expor ela, a família dela, à morte. E ela não arredava o pé desse testemunho. Ele não arredava, essa testemunha não arredava o pé dessa veracidade. Ou seja, quando nós estamos diante de 500 pessoas que são capazes de enfrentar todo tipo de perseguição para defender uma história, ou isso é verdade, ou então nós estamos diante de um tipo de mentiroso que, pelo amor de Deus, é impossível de se conceber. É impossível de se imaginar esse tipo de mentiroso. Então você entende que o argumento histórico e da legitimidade do livro, ele passou. Sendo legítimo, nós entendemos que os testemunhos aqui são aceitos por uma questão de lógica, de raciocínio lógico. Então agora eu estou diante do seguinte fato, a minha consciência está diante do seguinte fato: se isso é verdade, eu realmente estou diante do Deus verdadeiro. E agora eu retorno para o início da minha palavra. A diferença entre o livro de Apocalipse e os demais livros da Escritura. Quando você vai para Mateus, quando você vai para o Evangelho segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Lucas, segundo escreveu João, nós vamos ver testemunhos acerca do que Jesus fez e do que Jesus falou, nessa ordem. Quando você vai para as cartas paulinas, nós vamos ver, quando você vai para Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o testemunho da continuidade dos atos do Espírito Santo falando e agindo por meio da sua igreja e do seu povo. E Atos dos Apóstolos, ele não termina tal como os demais livros da Escritura, porque Atos dos Apóstolos ainda está acontecendo hoje, através de mim e de você. E quando você vai para as cartas paulinas, você vai ver doutrinas que trazem princípios que são necessários para que a gente se aprofunde mais na consciência do Evangelho. Mas Paulo, ele também fala acerca do que ele testemunhou, porque ele recebe o Evangelho diretamente de Cristo, já o Cristo ressurreto, porque ele foi a última testemunha a ver o Cristo ressurreto. Quando você vai para as epístolas de Tiago, irmão de Jesus, quando você vai para a epístola de Hebreus, você vai continuando vendo esses testemunhos, argumentos, tratados de fé, e tudo isso vem endossando e vem trazendo para a gente melhor clareza do significado da fé, explicando os símbolos que foram utilizados no Antigo Testamento e que são aplicados agora no Novo Testamento a partir da figura de Cristo. Mas quando você chega no Apocalipse,
É o próprio Cordeiro que diz: vai e escreve. É uma carta direta do Cordeiro que foi morto e ressuscitou, dada a nós, com um significado profundo de fé, para que a gente entenda o que isso é para as nossas vidas, de modo fenomenológico, de modo factual, seja de modo macro no que acontece no mundo, de como este mundo ele tem se enveredado, como esse mundo ele tem caminhado para a extinção dele mesmo, a partir dos atos de maldade do ser humano contra si mesmo e contra toda a criação do Senhor, na revolta que a própria criação se manifesta contra o homem que a reduziu à corrupção. Ele vem nos mostrando isso. E a humanidade aqui vai chegar um tempo que ela vai constituir um mestre sobre todos os mestres, mas um mestre segundo as suas próprias concupiscências, um mestre segundo os seus próprios desejos, um mestre segundo os seus próprios quereres, um mestre que vai lhes dizer justamente o que eles querem ouvir, que vai lhes dizer justamente o que lhes massageia o ego, justamente aquilo para onde o coração humano, no seu orgulho, na sua arrogância, ele se inclina. E quando você entra nesta passagem de Apocalipse 13, você vai começar a entender algumas figuras específicas que caracterizam aqueles que em sua maioria, que será a maioria da humanidade, e que adorarão a besta e ao falso profeta. E o detalhe é que compreender essas características é importante para que você possa expulsar essas características do teu coração, para que você possa se desviar do caminho dessas características, para que você não se torne, ainda que de modo inconsciente, um adorador da besta e do falso profeta. Porque hoje, para onde você olha, a mensagem do anticristo, ela é apregoada, ela é aceita, ela é recebida de peito escancarado pela maioria de nós. E eu já fui um destes que recebeu essas palavras, que as aceitou e que as levou na vida como verdade. Por isso que Jesus, ele ao final deste capítulo, ele diz: aquele que tem entendimento, calcule o número. E o seu número é 666. Nós já dissemos isso algumas vezes. Mas a primeira característica do anticristo é a centralização do homem. É a colocação do homem como princípio, como meio e como fim de todas as coisas. Por isso o seu número é número de homem. E o seu número é 666. E aqui é que entra o grande detalhe, igreja do Senhor, cuidado. Porque onde quer que você ouça esse tipo de palavra, seja por um coach, seja por um mestre, seja por um psicólogo, seja por um pastor, seja por um padre, seja por um mestre espiritual, seja por um governante, por qualquer um que você ouça esse tipo de mensagem, você precisa colocar os teus ouvidos em alerta, para interpretar e para compreender se o seu coração não está sendo levado, não está sendo conduzido para recepcionar a palavra do anticristo. Alguns fatores eu quero que você entenda aqui.
Sim, o anticristo ele será um líder governamental, ele será um grande líder governamental. Mas o falso profeta, existe uma característica do falso profeta. E o falso profeta, eu gosto muito dessa palavra profeta, porque hoje o que a gente mais escuta é profetiza sobre a vida do teu irmão. É o que a gente mais escuta. E o ministério profético ele é extremamente sério. Uma profecia ela tem que cumprir 3 objetivos básicos, que é o de exortar, é o de consolar e é o de edificar. Isso nós aprendemos em 1 Coríntios capítulo 14. Então eu profetizo sobre a sua vida. Eu entendo muitas das vezes o que significa aquilo ali, que é muitas das vezes eu desejo bem para você. Então você não precisa profetizar quando você desejar o bem, apenas deseje o bem. Porque isso já é obrigação de qualquer um que habita nessa terra. Mas quando está fora disso, o que nós estamos fazendo muitas das vezes é, com a emoção humana, transformar algo que não é no que é. Porque o ministério profético, ele é profundamente mais sério do que uma simples declaração. Ele é profundamente mais sério do que uma simples declaração. O falso profeta, lembrem-se disso, ele fala como cordeiro. Ele fala como cordeiro. A palavra dele, gente, vai parecer demais com o que está escrito na Bíblia. A palavra dele vai parecer demais com o que vocês leem na Escritura. Mas entenda que a própria Escritura, na boca do diabo, ela é nociva, ela é destrutiva. Ela mata, ela rouba, ela destrói. Jesus Cristo no deserto, ele está diante do diabo. E Satanás, quando o vem tentar, Satanás, ele não era tão somente um leitor da Escritura. Ele não era tão somente disso. Ele era um personagem que estava vendo os acontecimentos da maioria daqueles fatos. Ele foi testemunha ocular dos acontecimentos da maioria daqueles fatos. Então quando ele chega para Jesus e ele cita o Salmo 91, então darás ordem aos anjos a teu respeito e eles te sustentarão. Ele cita a Bíblia de modo claro, mas fora de contexto, ele coloca a vida de Jesus em risco, no risco do existir, na brincadeira diante dos pináculos e dos precipícios, onde muitas pessoas hoje brincam e acham que Deus tem obrigação de sustentá-los nas suas loucuras. E a resposta de Jesus se vale da própria Escritura, porque a Escritura, na boca daquele que é profeta, se torna a palavra de Deus que repreende o mal. E ele diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Quando você entende isso, que a besta que surgiu da terra, ela fala, como cordeiro você compreende que nem tudo que se chama, que se autonomina a palavra de Deus, nem todo aquele que se autonomina profeta, nem todo aquele que se autonomina mestre da religião, nem todo aquele que se autonomina alguma coisa, de fato o é. E é por isso que é necessário que nos últimos dias, e principalmente nos últimos dias, nós nos apeguemos à palavra e a gente busque constantemente compreender o que está escrito aqui, porque senão nós seremos enganados. E nós caminharemos a passos largos para o abismo. Existe um contexto que é a característica mais própria de Satanás, e que isso se replica no coração humano a partir do pecado, e isso se desenvolve no coração daquele homem que não se arrepende e se achega a Deus. E essa característica principal que eu quero lhes dizer é o orgulho
A gente sempre fala disso. O orgulho, de modo simples, é a sua declaração de independência de Deus. É quando eu me declaro independente de Deus. É quando eu digo, eu vou viver segundo a minha própria vontade. Os meus quereres é que vão me dominar. Quando o homem ou mulher faz isso, ele se torna um com a natureza de Satanás. E ele adentra, ele mergulha no auto-engano no seu interior. Ele mergulha no auto-engano da sua consciência. E o problema é que quem brinca de se auto-enganar, em algum momento pode ter a sua consciência cauterizada. E não há quem possa falar do Evangelho e parece que aquela barreira já não quebra mais. E alguém que está com a sua consciência cauterizada, que já se revestiu desse orgulho natural, essa pessoa, ela já se demonificou completamente. É nesse sentido que caminham aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. E aqui eu adentro em mais uma característica do anticristo e do falso profeta. Na sua cabeça há nomes de blasfêmia, e a sua boca sempre fala blasfêmias contra o próprio Deus. E a forma mais diabólica de se blasfemar é quando eu me valho justamente disso, da Escritura, para dizer que eu tenho autoridade para falar. Quando você está diante de um verdadeiro homem de Deus, você vai notar deste homem uma consciência de total fraqueza e uma consciência de que ele não é capaz de nada. Ele vai estar o tempo todo em dúvida acerca de si mesmo, mas na certeza de quem o capacitou é que o sustenta. Ele vai estar o tempo todo colocando em xeque aquilo que ele olha para si mesmo, colocando em xeque a sua autoconfiança, porque ele não precisa confiar em si mesmo, ele precisa confiar no Deus que o constitui como profeta, como ministro da palavra. Quando vocês virem alguém que diz, eu sou profeta de Deus, deem 2 passos atrás. Quando você vir alguém que diz, você está tocando no ungido de Deus, se você falar contra mim, deem 2 passos atrás. Porque os profetas que eu vejo na Escritura, todos eles foram visitados por intensa desconfiança acerca de si mesmos. Samuel era muito novo, 12 anos que tinha aquele garoto. Quando ele recebe o chamado altissonante nos teus ouvidos, e ele confunde aquela voz com a voz do seu senhor Eli. Mas de fato, era a voz de Eli, mas era a voz do Eloí. E Elohá, o Deus sobre todos. Jeremias entra numa depressão profunda, porque ele vê o estado, ele vê as profecias que estão sendo colocadas na sua boca para falar contra o seu povo amado, e agora ele vê a condição do seu povo que será levado a cativeiro, e ele chora, e ele lamenta, e ele se deprime. Oséias é chamado por Deus para que tome uma mulher de prostituição, e debaixo das muitas traições dessa mulher é ordenado que ele a ame, que ele se dedique como esposo fiel àquela mulher. E o grande ato profético na vida de Oséias é se entregar em amor a alguém que é extremamente infiel. Seu coração vivia cortado, a sua alma vivia dilacerada por conta das traições, e aquilo é porque Deus lhe queria dizer, isto é o que o meu povo tem feito comigo, é assim
que eu me sinto em relação ao meu povo. Todos os profetas, eles viviam diante desse conflito interior terrível. Mas um falso profeta, ele se autodeclara. Ele está revestido de uma autoconfiança que se estabelece nele como homem, que se centraliza nele como homem e que termina nele como homem. Ele se enxerga como sendo o início, o centro e o fim de si mesmo, e por isso que o seu número é sempre 666. Outra característica da linguagem do anticristo, e que nós precisamos ficar atentos, é o culto à autoimagem. Ele constitui para si mesmo uma imagem, ele faz com que seja constituída uma imagem para a pessoa dele, e todos se prostram diante daquela imagem. Eu quero dizer para você que todo adorador do anticristo, antes de tudo, é um adorador de si mesmo. É um adorador de si mesmo, é uma pessoa que só olha para o seu próprio ventre, que só se preocupa consigo mesmo, é uma pessoa que carrega em si mesmo a necessidade de sempre se autoafirmar. Eu preciso me amar mais, eu preciso me amar mais, eu preciso me amar mais. Mas você precisa amar ao autor dos céus, mais do que a sua própria vida. O culto à autoimagem é destrutivo e o mundo caminha na sua autodestruição por causa do culto à autoimagem. Meu Deus, eu estou dizendo para você que você não tem que se amar. Não, não entenda isso. Mas no momento que você ama ao Senhor dos céus, que você ama ao outro como se ama, as coisas elas se organizam na tua vida. Você passa a viver para os outros, você passa a viver para fora de si mesmo, porque quando você se atola no amor a si mesmo, você se torna uma pessoa egoísta, egocêntrica, uma pessoa amargurada, uma pessoa cheia de problemas de olhar para um lado e para o outro e pensar, estão me invejando assim, estão me invejando daquele outro jeito. Você se acha o centro das atenções, mas não entende que você é apenas nada. Ninguém está nem observando a tua vida. Você não é o Donald Trump, para de síndrome de autocrescimento. O culto à autoimagem é uma das características mais fortes da pregação do anticristo. Apocalipse capítulo 6, a Escritura vai trazer uma característica também para o anticristo. Ele vai dizendo, quando abre ali os selos do Apocalipse, o selo significa a entrega, a revelação daquilo que estava escrito na carta. O selo vai refletir isso. E eu quero dizer para vocês que esse selo já foi aberto para a gente há muito tempo. Porque a gente já consegue fenomenologicamente perceber o significado disso nas nossas vidas. Basta que a gente esteja com o entendimento aberto, basta que as nossas consciências estejam concentradas no Senhor Jesus e no seu Espírito. No Espírito Santo que nos justifica. Ele vai dizer o seguinte, ele saiu vencendo e para vencer. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. E ele saiu vencendo e para vencer. Porque a pregação do anticristo
ela é necessariamente uma pregação triunfalista. Eu não estou falando de triunfante. Há uma diferença entre ser triunfante e entre ser triunfalista. Uma pregação triunfalista, ela coloca para você como um critério da sua vida, que alberga e que te sela e que demonstra que você é homem ou mulher de Deus, se necessariamente tudo que você coloca a mão, aquilo prospera. Sobre a sua vida está quase que o toque de Midas. Tudo que você toca vira ouro. Eu me recordo que certa vez chegaram para o meu pai, o pastor divino, e ele disse: pastor, eu vou lhe dizer uma coisa, o senhor tem obrigação de prosperar, porque o Senhor é o sacerdote da tua igreja, e se o senhor não prosperar, ninguém mais vai prosperar. Se o senhor não prosperar, ninguém mais vai prosperar. A necessidade de sair vencendo e para vencer. Quando nós vamos para a Escritura, o contexto de ser mais que vencedor, onde está escrito este versículo, que é Romanos 8. Ele está dizendo de perseguição, ele está falando sobre o passado por vir, ele está falando sobre nós vencermos principalmente aquilo que nos persegue. Ele está falando que no contexto de ser perseguido, de ser atribulado, no contexto de ser de todas as formas espremido. E a palavra tribulação vem do grego, do termo tribulum, que significa um instrumento que é utilizado no cultivo, que ele vai amassando e vai separando através da prensa a semente da palha, a essência do que é para ser lançado no fogo. E o crente, ele é mais do que vencedor por Cristo. Principalmente nas tribulações, é como Jesus diz, no mundo tereis aflições, isso foi pregado há alguns cultos atrás, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e Jesus vence o mundo através da sua morte, da sua aparente derrota. Vencer o mundo significa ser vencido por Ele. Vencer o mundo significa levantar a bandeira branca para o Senhor e dizer: eu me rendo a Ti. Eu sou Teu. E aí você se submete à palavra que diz: Ele já venceu. Qual é o meu trabalho? Meu trabalho é confiar. O meu trabalho é descansar. O meu trabalho é me aquietar. Porque Ele já venceu. Eu não preciso sair vencendo e para vencer a figura do anticristo. Eu preciso apenas me dedicar, me render aos pés dele e dizer: o Senhor vença sobre mim, vença sobre a minha vontade, vença sobre os meus quereres, vença sobre os meus caprichos, vença sobre as minhas bobagens, vença sobre as minhas vaidades, vença a minha arrogância, vença o meu orgulho, vença o meu ensimesmamento, vença a minha autopiedade, vença tudo isso em mim. É pegar a sua cruz e seguir aquele que já venceu. E foi-lhe dado o poder de perseguir aos santos e vencê-los. Eu quero te dizer que o ministério cristão, e aqui é uma palavra política para você, o ministério cristão não é um ministério para vencer o anticristo, porque já foi profetizado que ele perseguiria os santos e os venceriam. O ministério cristão não é votar num cara
para que ele seja aquele que impeça o reino do anticristo, para que politicamente a gente se fortaleça e impeça que o anticristo vença. Não, o ministério cristão é acreditar na promessa, que apesar de termos sido perseguidos e vencidos pelo anticristo, mas nós somos mais que vencedores por Cristo que nos amou. Eu queria que você entendesse isso com teu coração, para que você mergulhe na confiança de se render absolutamente a este Deus, para que você saia do culto à autoimagem, para que você não se renda a tudo aquilo que é triunfalista e que diz para você, seja o mais ambicioso, seja o mais vencedor, seja o mais próspero. Eu não estou dizendo que você não deva buscar algum tipo de segurança para você. Estude para concurso, se estude no seu empreendimento, se discipline naquilo que você precisa fazer, mas não transforme isso no sinal de que o Espírito Santo é sobre você, porque o sinal do Espírito sobre você é principalmente nas tuas fraquezas, nas tuas limitações, nas tuas angústias, nas tuas tribulações, porque quando nós estamos fracos, aí sim nós estamos fortes, pois o poder de Cristo se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É isso que eu quero deixar para você. Fique em pé em nome de Jesus. Se você não entendeu o que eu disse aqui, e se você precisa colher cada palavra para poder colocar em xeque com a Escritura, para saber se isso é verdade ou não, uma vez que você está convencido de que esta Escritura, ela é divinamente inspirada, pronto a discernir, pronto a redarguir, pronto a nos vencer, ela consegue, é como espada de dois gumes, que nos atravessa, que nos traspassa e consegue discernir até a alma e o espírito do ser humano. Se você entende isso, colha cada palavra que hoje eu ministrei e coloque em confronto com a Escritura. E o que não estiver certo, descarte. Mas se estiver certo, eu me valho das palavras de uma pregação que o Paul Washer já disse no passado. Se isso estiver errado, que o juízo de Deus venha sobre mim. Mas se isso estiver certo, o juízo de Deus está sobre quem ouviu. Quem tem espírito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te adoramos. Nós engrandecemos o teu nome. Senhor Jesus, tu sabes de todas as coisas. Nós precisamos nos diminuir, Senhor, para que o Senhor cresça. O caminho, Senhor, não é o caminho da exaltação, mas é o caminho da humilhação. O caminho, Senhor, é o caminho da autonegação, não da autoafirmação. O caminho é do amor a Ti, principalmente. E um amor aos outros como nós nos amamos, e não no amor egoísta, no amor que apenas busca os seus próprios interesses, no amor que olha apenas para o seu próprio ventre e para as suas necessidades pessoais. O caminho, Senhor, é que nós venhamos a nos diminuir e o Senhor cresça. O caminho é para que nós não sejamos reconhecidos, mas para que o Senhor nos conheça. O Senhor nos ensine, Senhor, porque são dias tão difíceis, onde a palavra do anticristo em todos os locais, ela se multiplica, ela ganha espaço nos nossos celulares, ela ganha espaço na nossa televisão, ela ganha espaço nos nossos púlpitos, ela ganha espaço nas nossas escolas, ela ganha espaço no nosso trabalho, ela ganha espaço em todos os locais. Porque ela precisa da autossensação de ser onipresente, mas há apenas um que é onipresente, e é o Deus Todo-Poderoso. E nós nos rendemos a Ti em humildade, Senhor.
recebendo de Ti as tribulações com alegria, recebendo de Ti as aflições com alegria, mas nos colocando na segurança do Teu abrigo, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, a Ele em quem confio, e isso me é suficiente, Pai. Essa palavra não volte vazia, Deus, mas que encha os corações, para a honra e glória do Teu nome.